Atividades divertidas na formação de um bom cidadão. Intercâmbio voluntário, você já ouviu falar? Um bate-papo sobre o novo contexto de regiões marginalizadas. E a arte de arrancar sorrisos em momentos difíceis. Fique ligado que o Interface de hoje está recheado de bons e grandes exemplos. Quem disse que criança não é capaz de aprender como construir uma sociedade plena e até servir de exemplo para os adultos? E acredite, essa fórmula tem dado muito certo no escotismo. Pois é, Dani. Por meio de diferentes atividades, os participantes desses grupos descobrem habilidades que nem eles sabiam que tinham. Sempre alerta. É com esse lema que os escoteiros se unem para viver experiências inesquecíveis. E não é de hoje que o escotismo faz tanto sucesso. O principal objetivo do movimento escoteiro é a educação, é criar um mundo melhor, é o nosso lema. Então a gente trabalha com jovens de 6 a 21 anos e com todo um projeto educativo para fazer com que a gente coloque pessoas melhores na sociedade. A gente divide em 4 grupos por idade, então de 6 a 10 anos, 6,5 a 10 anos são os lobinhos, de 11 a 14 anos os escoteiros, o ramo escoteiro, de 15 a 17 anos é o ramo sênior, a gente chama sênior para homens e guias para mulheres, e de 18 a 21 anos são os pioneiros. Cada faixa de idade tem um método educativo diferente, uma abordagem diferente para esse jovem, para desenvolver a capacidade desses jovens. O movimento escotista surgiu em 1907 com o herói de guerra britânico Robert Baden-Powell. Durante a Guerra de Boer, na cidade de Mafeking, na África, tendo um número reduzido de soldados, Powell utilizou de um grupo de jovens de 12 a 15 anos para realizar trabalhos secundários nas batalhas, como envio de mensagens e ajuda nos hospitais, o que impressionou o militar pela bravura e desenvoltura dos jovens, sendo eles a base para fundar o movimento. Com a lei escoteira criada por Baden-Powell, a atividade se perpetuou por todo o mundo, atraindo pessoas que seguem normas com o intuito de alcançar um objetivo. Cada grupo desse tem um foco. Então, por exemplo, o foco dos lobinhos é um foco de desenvolvimento social. Então, a gente aplica atividades que vão desenvolver o social dessas crianças. O foco dos escoteiros, eles estão focados na aventura. Então, no sair um pouco da zona de conforto e se expandir, se desenvolver através de atividades diferentes que eles não estão acostumados a fazer no dia a dia. Para além dessas atividades em que adquirem excelência e reconhecimento, esses jovens levam a sério os mandamentos da lei escoteira, como, por exemplo, ser leal, ajudar o próximo e ser amigo de todos. Eu aprendi realmente o que era viver em sociedade e tudo mais. E eu acho que isso é o que eu mais levo de dentro do movimento. Tipo assim, as amizades que eu fiz, aprender coisa básica, desde coisa básica como tipo, cozinhar e coisas como acampar e montar pioneiria e essas coisas. É a confiança e a amizade dos amigos. Quando você pode contar um segredo para um amigo e ele tem confiança que ele não vai contar para ninguém. Você aprende que a sua família não está restrita à sua família mesmo. Outras pessoas podem se tornar parte do seu mundo, outras pessoas podem se tornar seus melhores amigos, você pode considerar eles irmãos. Os voluntários incentivam esse comportamento e acompanham o desenvolvimento de cada jovem. Eles são o elo entre a teoria que aprendem no curso de proteção infanto-juvenil e a prática das atividades, que por mais divertidas que sejam, também têm o intuito de ensinar. O movimento escoteiro ele é um processo de educação complementar, a educação que a criança recebe no lar, na escola, né, a educação formal. Então o que a gente tenta fazer aqui é complementar essa educação através do espírito de solidariedade, que é o princípio básico do movimento escotismo, é o aprender fazendo. Tudo de uma maneira muito lúdica, brincadeira, sem quadro negro, sem escrita, nada, tudo através de jogos e brincadeiras. O trabalho é voluntário, mas a dedicação tem que ser profissional. Apesar de ensinarem os jovens a conviverem em grupo, adquirir disciplina e aperfeiçoar o senso de solidariedade, é fato que quem mais aprende são os voluntários. Para a gente que é voluntário, como obviamente a gente não recebe nenhum salário, o nosso salário é a gratificação
de ver esses meninos se desenvolvendo tanto. Nós estamos influenciando, abrindo grandes possibilidades, abrindo caminho, abrindo mentes, investindo em formar o cidadão da manhã. Nosso objetivo é fazer, qual que é o objetivo do movimento escoteiro? Tornar esse mundo um pouquinho melhor do que você encontrou. E qual a melhor maneira de fazer isso? Através do jovem, investindo neles. Nosso foco é totalmente no jovem. É uma honra enorme fazer parte da minha contribuição voluntária para o movimento escoteiro, saber que eu sou um pedacinho do desenvolvimento desses meninos e isso para mim me acalma minha alma. É muito bom, não tem preço. É fato que a marginalização ainda é uma realidade na nossa cultura e no desenho socioeconômico do país. Mas também já é perceptível a existência de projetos e ações que têm dado nova estampa a regiões e até monumentos. E é esse o assunto do nosso bate-papo de hoje com o jornalista João Perdigão, que realizou um estudo no Baixo Centro de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo, João. Obrigado. E para começar, de onde surgiu o seu interesse, por esse tema, principalmente pelo Viaduto Santa Teresa? Bem, na verdade eu frequentava ali há muito tempo, pelo menos uns 10 anos, mas essa pesquisa que eu fiz foi a convite da coleção BH Cidade de Cada Um, do Zé Eduardo Gonçalves e da Silvia Rubião, que me viram como uma pessoa que poderia dar um enfoque diferente para falar sobre aquele microespaço. E assim, existem alguns lugares que antes eram marginalizados e que hoje ganharam uma nova roupagem, como o próprio Viaduto Santa Teresa, que é tido como um lugar um tanto perigoso para algumas pessoas, e favelas que são locais que ultimamente estão tendo eventos culturais, como eventos gastronômicos. Qual que é a sua visão dessa nova visão desses locais, desse novo uso desses espaços? Ela já é uma tendência que vem aí de pelo menos uns 30, 40 anos aí, uma tentativa de fazer esse uso do espaço público ser privatizado, assim como acontece na Praça da Liberdade já há muito tempo. O Viaduto Santa Teresa, quando ele foi reformado no final da década de 90, havia um projeto de revitalização da Rua da Bahia, que era ali naquele entorno ali, que eles queriam fazer um projeto da Rua da Bahia 24 horas, que acabou não indo para frente. Mas quando a obra ficou pronta ali no 99, o viaduto ele ficou jogado, entre aspas, e as próprias pessoas começaram a autogerir o espaço. Esse espaço foi sendo autogerido com os anos e ele foi ganhando uma importância como um ponto cultural muito importante no centro da cidade, tanto culturalmente quanto politicamente. E já agora, nos últimos anos, no finalzinho da administração do Márcio Lacerda, eles fizeram um edital para a ocupação de vários viadutos da cidade, incluindo aí o Viaduto Santa Teresa, que é para privatizar esses viadutos, para alguma empresa ou alguma ONG tomasse a frente daquilo ali para poder gerenciar aquilo, ou seja, ele deixa de ser horizontal. Eu acompanhei os debates que têm acontecido lá e tenho visto que o medo das pessoas que já estão gerindo esse espaço há mais tempo, com a chegada, no caso ali, é a CUFA que vai gerir o viaduto. A CUFA se comprometeu de não fazer nada fechado ali e tudo, mas como essa autorização que eles têm é uma autorização que dura algumas décadas, pelo menos uns 20 ou 30 anos, eu não lembro bem. O medo é que isso, ao longo do tempo, passe a ser privado, que a CUFA sirva tipo como se ela tivesse servindo para que outras iniciativas privadas, aí no caso empresas, entrassem ali, como aconteceu com a CUFA lá no Rio de Janeiro, por exemplo. E qual que é a importância de ter essas intervenções no espaço público, principalmente organizados pela sociedade civil? A importância ela é enorme, tanto que o viaduto ele nunca deixou de ser vivo. Mesmo quando estava acontecendo essa reforma de agora,
que ela terminou, entre aspas, mas não terminou, as pessoas não deixaram de ocupar ali em momento nenhum. Sempre aconteceram eventos, sempre tem gente fazendo coisa ali o tempo inteiro, toda semana. Se você for ver, tem alguma coisa acontecendo ali naquele entorno. E você acredita que essas intervenções, elas dão vazão para a sociedade como um todo, ou dão uma importância mais para o viaduto Santa Teresa, deixando de lado as pessoas que estão ali no dia a dia, seja moradores de rua ou comerciantes que estão ali em volta? A CUFA até, né, porque a Central Única de Favelas, ela se comprometeu a se preocupar com a população de rua, né, eles já têm um histórico de comprometimento com isso, mas eu quero ver como que isso vai ser ali no dia a dia, com isso acontecendo realmente, porque no caso do viaduto Santa Teresa especificamente, eu já conversei com um arquiteto do patrimônio que ele me afirmou que se, vamos falar, por exemplo, da sujeira, da pichação. A pichação, por exemplo, se a sociedade está usando aquele espaço como um espaço sujo, ele é um patrimônio sujo, entre aspas. Sim. Não tem como mudar aquela cara ali, que desde pelo menos dos anos 90, que o viaduto já é ocupado por esse tipo de intervenção. O viaduto Santa Teresa, ele é um ponto tradicional aqui de BH, né? Servindo de inspiração para escritores, para música, até para jornalistas, né? O que é que muda depois dessas ocupações culturais? O que muda é se tiver uma instituição de iniciativa privada gerenciando aquilo ali, as pessoas que estavam ocupando ali há mais tempo vão ter que pedir autorização a essa instituição que vai estar gerenciando aquele espaço ali. Então, isso ainda vai acontecer, não tem como eu prever, eu falar que vai ser assim, que vai ser assado, se as pessoas vão reclamar ou não, vão achar isso burocrático ou não, eu não sei como que vai ser o trâmite burocrático dessa questão aí. E o que a sociedade perde, né, com o fim, por exemplo, do duelo de MCs e das outras ocupações, né, artísticas e movimentos artísticos que acontecem dentro do centro de BH, principalmente nos viadutos? Eu não sei se o duelo vai deixar de existir. Pode ser que ele deixe de existir ali naquele local. Que aí já é uma coisa que já tem 10 anos que ele acontece, e duelo e viaduto são uma coisa que até então são sinônimos. Você fala, estou indo no duelo, estou indo no viaduto. Isso que é meio estranho de acontecer, porque de repente ele vai ter uma outra cara, não sei se porque acontece em outros movimentos, não é só o rap, tem o pessoal do maracatu, sim, tem o samba da meia-noite, tem os próprios movimentos sociais que, quando tem alguma coisa, acontece ali, como em 2013, as conversas entre os manifestantes aconteciam ali, né? E as pessoas vão ali naturalmente, não tem como também querer gerenciar aquilo de uma forma organizada o tempo inteiro, porque ali já é um ponto de encontro da juventude da cidade, né? João, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso bate-papo chegou ao fim. Obrigada, João. De nada, valeu. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós voltamos com mais novidades para você. É rapidinho. Apesar da gente não ter uma creche, um asilo fixo que a gente ajude, faz parte do projeto deles, principalmente para os ramos mais velhos, o ramo sênior e o ramo pioneiro, de 15 a 21 anos, principalmente para esses mais velhos, para eles começarem a olhar um pouco para fora, olhar um pouco para a necessidade do próximo e pensar e desenvolver como ele pode ajudar. Conhecer novas culturas, línguas e pessoas é o sonho de boa parte dos brasileiros, sobretudo dos jovens. E o intercâmbio pode ser uma ótima forma de conquistar isso. Marcela, e hoje vamos saber o que se ganha ao sair do conforto de casa para desvendar novos mundos, ou melhor, novos países, e de forma totalmente voluntária. Existe um tipo de intercâmbio que é muito mais que o simples ato de viajar e conhecer novas culturas. Seja uma empresa ou um grupo de pessoas, a palavra ajudar define bem essa experiência fora do país. Foi o caso da Carla, que viajou para fazer um trabalho voluntário com as crianças do Peru. O intercâmbio social, ele geralmente encaixa muito no período de férias da faculdade.
e também do que você está querendo desenvolver. Eu já faço trabalho voluntário aqui no Brasil e minha experiência no Peru só conseguiu me agregar. Além dos trabalhos sociais, tem também outro intercâmbio, em que os viajantes fazem literalmente um trabalho voluntário em empresas de outros países. Eu sempre quis fazer um estágio fora e aí eu descobri que existia essa possibilidade e existiam várias opções. Eu poderia fazer um estágio que era de serviço social, que era, por exemplo, assim, cuidar de crianças. E tinha a opção também de eu trabalhar numa empresa, sendo uma estagiária voluntária. E eu achei essa opção muito interessante e aí eu quis tentar. E assim, eu ajudava a postar nas redes sociais, a traduzir alguma coisa para o inglês, dar ideias de coisas novas que eles não tinham. Este também foi o caso da estudante colombiana de negócios internacionais que estagiou em uma startup de Belo Horizonte. São startups, não são empresas muito grandes, mas têm muito potencial. Então, não tenho pagamento, mas poderia aprender muito. E os aprendizados são proporcionais aos desafios que o intercambista enfrenta num país completamente diferente. Em geral, não foi só o meu estágio, sabes? Foi a experiência toda. Tipo, de trabalhar com as pessoas que não falam meu idioma, que já sabem muito, que têm um conhecimento do mercado muito grande, mas além disso foi morar sozinha, resolver tudo sozinha. Eu fui para o Egito, então o país árabe, entender a religião deles, entender como isso influencia no trabalho, porque influencia muito. Questão também de roupa, de como se vestir, não poderia vestir do jeito que eu estou aqui agora, por exemplo. Além do intercâmbio ser porta de entrada para novas experiências e para ajudar outras pessoas, tem também um outro lado. A contrapartida para quem deseja ser um intercambista voluntário. Eu aprendi de todas as maneiras possíveis com todas as pessoas que eu tive algum tipo de relação no Peru. Então, desde as crianças que faziam parte do meu projeto, o quanto que eu aprendi com elas, quanto as pessoas dentro da organização que eu trabalhei lá no Peru também, tanto com a família que me hospedou lá e as pessoas que eu conheci. E algumas vezes sentia a saudade de minha família, mas você tem que superar isso e ver o lado positivo que está aprendendo. Eu acho que eu aprendi muita coisa, assim, a ter mais coragem de fazer as coisas, não ter medo, assim, de outras culturas, de fazer coisas diferentes. E, assim, aprender assim, agradecer as coisas que a gente tem aqui, né? Porque às vezes em outros países as condições não são tão boas que nem aqui. Então, o que você ganha, e não de bens materiais, mas de aprendizado, de desenvolvimento e de autoconhecimento, que é uma coisa que ficou muito clara para mim, é absurdo e é imensurável. Tem gente que tem o dom de deixar tudo mais leve e alegre, mesmo quando a situação não é lá das melhores. É o caso dessa pessoa, que reuniu forças para colorir os dias cinzas de quem muitas vezes só pode ver o céu azul pela janela. A gente viu que um paciente estava sedado. Ou seja, quando o paciente está sedado, ele escuta, ele está lúcido, mas ele está aparentemente dormindo. Então, a gente viu que o batimento cardíaco dele começou a aumentar, quando a gente falava próximo a ele. Então, eu tomei liberdade, cheguei e perguntei se ele queria que eu conversasse com ele. E aí eu vi que o batimento dele começou a aumentar mais ainda. E aí eu fui decidir cantar uma música e aí eu vi o paciente chorando. Meu nome é Ingrid Stockler, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de jornalismo aqui da PUC Minas. Apesar de eu ter participado de trabalhos voluntários com a minha mãe na igreja, eu era
imatura, assim, eu não tinha um senso assim, de mundo, de realidade, que existem pessoas que precisam muito da gente, sabe? Não é só questão financeira, precisa muito da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso olhar, assim, da nossa preocupação. A gente nunca vai ter uma abordagem direta, primeiro a gente vai chegar com cuidado, conversar. Se o paciente der liberdade, a gente vai fazer brincadeiras. Tem muitos pacientes que pedem música, então a gente já entra preparado com violão, com instrumentos assim, musicais, quem souber cantar, canta. E tem outros pacientes que preferem orar ou só ficar em silêncio, segurando a mão. Então vai depender muito do paciente. Eu quis participar dos Doutores Palhaços de Belo Horizonte, porque desde sempre eu tive a influência da caridade na minha família. Minha mãe, ela sempre fez trabalho voluntário na igreja e eu desde pequenininha tive esse contato, só que eu fui crescendo em busca de um trabalho que identificasse comigo, sabe? E aí eu encontrei nos Doutores Palhaços uma identificação. Uma das minhas missões nesse mundo é sim ajudar o próximo, isso eu entendi depois que eu entrei para o grupo. Entendi que o meu dom não é a palhaçada somente, entendeu? Mas eu ainda estou em processo, eu sei que eu vou descobrir outras coisas ainda com essa minha personagem. Existe muita dificuldade em lidar com os pacientes, porque a gente tem que estar atento a tudo, não somente ao paciente, mas atento ao ambiente, que tipo de ambiente que a gente está entrando, se o quarto tem alguma precaução de contato, as pessoas que estão em volta, e a gente tem que saber, como eu disse, né, anteriormente, falar com o coração e saber também escutar com o olhar, então a gente tem que ficar atento a tudo, sabe? Meu personagem se chama Doutora Puff, e eu tenho o papel de levar não somente a alegria, o que eu menos faço, na verdade, é palhaçada, porque eu me identifico mais em ouvir as pessoas. Então, ao longo desses 5 anos, eu aprendi a falar com o coração. Eu acho que o trabalho voluntário, ele faz toda a diferença. A medicina já comprovou que, através do riso, muitos quadros de doenças podem mudar, sabe? Não só doenças psicológicas, mas o amor, a felicidade, assim, ele muda, assim, sabe? O seu estado de espírito que está feliz, ele muda o seu corpo, sabe? E eu acho que faz toda a diferença. É o amor que é compartilhado e o mundo está precisando disso e sempre vai precisar. Todo mundo precisa de atenção, todo mundo precisa de amor. No lugar de um belo escritório, as ruas, com seus encantos e mazelas. Em vez de um salário, moedas, miúdas, mas que somadas chegam a uma recompensa. Ser funcionário da arte é, muitas vezes, abrir mão de certas ambições, para deixar que o talento conduza a vida. Um segundo, 1 minuto, 1 hora. E o contexto da cidade não parece mudar no fluxo do tempo. E numa realidade em que quase tudo se movimenta, o desafio de estar estático movimenta a arte de redirecionar os olhos e atrair o corpo para um momento que contraria o sistema na metrópole. A gente tem que desacelerar as pessoas. Então, quando a gente está na Feira Hippie, por exemplo, aqui, que a correria é grande, a gente tenta trazer um amor, trazer um abraço, uma interação de um tempo maior, mandar um beijo mais demorado para a pessoa, sabe? E isso daí eu acho que acaba por si só, desacelera a pessoa e faz a pessoa por 1 minuto, assim, pensar nela, sabe? Na mala que surgem os fragmentos de um personagem, não pode faltar a maquiagem, a mesma que dá nova estampa ao rosto, escondendo a pessoa para dar vez à estátua. Uma profissão onde a carga horária e as metas de produção são medidas por outra lógica. A gente vem primeiro pela arte, depois para tocar as pessoas e terceira para ganhar dinheiro. Então o dinheiro é uma consequência, né, na verdade. E esta arte centenária ainda surge como uma novidade e não deixa de ser, no vai e vem de mentes frenéticas, um corpo parado questiona o ritmo. E mesmo quando alguém é incapaz de parar, as pernas podem até seguir. Já os olhos respondem a outro instinto, o do encantamento, mesmo que inconsciente.
Porque todo lugar tem correria. Mas se a gente for colocar o Rio de Janeiro, por exemplo, eu já trabalhei com estátua lá. Lá as pessoas, pode estar a correria que for, que a pessoa ela para e ela quer apreciar. É como se ela tivesse um tempo na agenda dela para apreciar a arte todos os dias. E aqui em BH não, entendeu? Aqui em BH isso é como se fosse novo para a pessoa. Estátua viva, homem-estátua, mulher-estátua, várias denominações para um ofício singular e que, apesar de encantador, ainda não tem somado na mesma medida os talentos por gênero na capital mineira. Em outros estados, principalmente Rio e São Paulo, é muito comum ter mulheres na rua, não só estátuas, né? Mas atrizes fazendo interpretação na rua, dançarinas. E aqui em BH é uma coisa que ainda é muito nova. E não é que o gênero seja discussão por aqui, mas é que a diversidade tem o poder de somar sempre, de trazer um movimento diferente, que começa por parar as pessoas para que o restante do caminho tenha um outro fluxo. Mulherada, vamos pra rua! Vem fazer estátua comigo, eu tô disposta a ajudar, tá precisando aí, eu posso usar um pouquinho do meu humilde conhecimento, né, para poder ajudar. O Interface de hoje fica por aqui, mas na próxima semana o programa está de volta com mais novidades. É isso mesmo, Dani. Enquanto isso, que tal assistir aos programas já disponíveis no canal da PUC TV no YouTube? Na próxima semana espero por você, hein? Tchau!